Vamos resolver então mais um problema envolvendo a equação da condução de calor. Olha, a gente tem uma parede plana que possui espessura aí de 10 centímetros e um dos lados é mantido a 80 graus Celsius enquanto o outro a 20. Né? Ele pede para a gente obter uma equação e o esboço do perfil de temperatura para a parede. Okay? Para resolver esse problema, né, a gente precisa então fazer duas hipóteses que a gente pode chegar nelas, né, com base na análise do desenho do problema, né, que foi dado, e nas informações que foram dadas no problema, que é regime permanente, né, ou seja, nós vamos considerar que nenhuma grandeza varia mais no tempo, né. Como que a gente chega nessa conclusão? O problema aqui não nos pede para avaliar nenhuma informação ao longo do tempo, né, então nós podemos assumir essa condição aqui de regime permanente. E aqui a gente tem o calor indo apenas na direção x, isso que a gente pode obter pelo desenho. Né? Então, a partir da nossa equação aqui, como o problema falou que nós já deduzimos que é regime permanente, podemos cortar esse termo aqui da variável da derivada da temperatura com o tempo. Como é calor na direção apenas x, né? Então eu vou cortar esses termos aqui na direção z e na direção y. E o problema não fala nada sobre geração de calor, então também posso cortar esse termo. Né? Então a equação diferencial que a gente precisa resolver nesse problema, né, é d2t dx2 é igual a zero. Ok? Essa equação, para a gente resolver ela, basta integrar então os dois lados. Né? Se eu integrar os dois lados, né, a integral de uma derivada segunda é a derivada primeira, e a integral de zero uma constante, correto? Se eu integrar novamente, né, então a integral da derivada é a própria temperatura, integral de uma constante é ela vezes x, no caso aqui integral em x, né, mais uma constante, ok? Então essa equação aqui é a equação que nós deduzimos aí durante a nossa aula expositiva, né, poderíamos partir dela, né, não tem problema não, mas aqui a gente está só reforçando então quais são as simplificações, quais equações que a gente precisa resolver. Para mim descobrir quanto que vale essas constantes, eu vou aplicar então as minhas condições de contorno. Né? Primeira condição de contorno que eu tenho é, quando eu tenho a minha temperatura igual a 80 graus Celsius, que é o meu T1, né? Meu x, que é a posição, né, é igual a zero. Né? Okay? Então, se eu aplicar nesta equação aqui, ó, né, a minha temperatura, nós vamos obter aí 80 graus Celsius do lado esquerdo da equação, mais igual, né? Igual C1 vezes 0 mais C2. Né? Daqui a gente obtém então que o meu C2 é 80 graus Celsius. A outra condição de contorno que eu tenho é a minha temperatura vale 20 graus Celsius quando eu tenho um x igual a L, né? Que no meu caso equivale 10 centímetros, né? No meu sistema internacional, então 0,1 metros, ok? Se eu substituir nesta equação aqui, eu provavelmente vou encontrar o C1, né? Então temos 20, vai ser igual a C1 vezes o x, que vale 0,1, mais o C2, que a gente já viu que vale 80, correto? Se eu passar então esse C2 para cá, ele fica negativo, né? Então ficamos com menos 60, C1 vezes 0,1, né? E o meu C1, então será, esse 0,1 passa para cá, dividindo, né? 60 dividido por 0,1, dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10, né? Isso seria, então, menos 600, ok? Se eu fazer uma análise dessa unidade, essa constante, então, tem que ter a unidade de graus Celsius por metro, né? Quando eu multiplicar pelo meu x aqui, eu vou ter o metro cortando com metro e eu vou somar, então, duas temperaturas, ok? Então, a minha equação, que o problema me pediu, é menos 600, não vou colocar aqui unidade, tá? X mais 80, né? Essa daqui, então, é a equação para o perfil de temperaturas, né? Ok?
que ele já está esboçado aqui, né, no nosso problema, né? Vai ser essa reta. Eu vou fazer um pouco mais caprichado aqui com uma certa escala, né? Mas esta equação aqui é uma equação de uma reta, né? Aqui o x, então eu tenho aqui, quando ele vale 0,1, nós vamos ter aqui 20, e quando ele vale 0, né, nós vamos ter aqui 80, né? Então vamos colocar aqui em graus Celsius, e aqui em metros, cortando um pouquinho aqui. Se eu ligar então esses dois pontos, este aqui então é um esboço aí do nosso perfil de temperaturas na parede, ok? Então, até o próximo vídeo.